Aquele negócio assim, o cara entrava, sentava, vamos levantar, vamos fazer isso, vira para a direita, vira para... Era tudo bem mecânico, tudo bem quadrado. Era aquele negócio, não era um culto espiritual. Os líderes não transpareciam tanta vida assim piedosa, aquela moral bonita de se ver. E esse grupo brigava por isso. A liturgia do culto precisava ser mais bíblica, precisava ser reformada, né? A doutrina. Quando a gente fala da questão doutrinária, nós estamos falando de teologia, gente. Nós estamos falando de conteúdo bíblico. Nessa época, quem que estava na Inglaterra mesmo? Quem que tinha voltado dos lugares lá que eu falei? Pessoas que tinham o que mesmo? Umas ideias teológicas de quem? De Calvino, de Zwinglio, em sua maioria calvinistas já aqui, né? E estava sendo ensinado muitas coisas erradas ainda. Então eles queriam mudança. Forma de governo, porque um só mandando na igreja, problema, né? E isso é assim até hoje, gente. Quando tem um líder só, o negócio é complicado. O governo até do país, né? Que é a minha monarquia, eles queriam colocar o parlamento, né? Também, tudo está ligado aqui, né? Tudo está ligado. Mas aqui em especial, a igreja mesmo. A igreja. Aí outra coisa aqui dos puritanos. Eu estou fazendo um resumaço dos puritanos, gente. Como eu disse, é longa a linha deles. Ó, algumas características, por favor. Homens. Homens, cadê os homens dessa sala aqui? Leiam aí, homens. Primeira coisa e mais, assim, é vida ou morte para um puritano, era a reverência pelas Escrituras. As Escrituras não são um livro que você carrega. As Escrituras não é um livro que você consulta. As Escrituras não é um manual para você usar e falar o que você quiser. As Escrituras são a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aquela bandeira que John Wycliffe tinha levantado lá em 1300 e pouquinho, que Lutero reafirmou lá em 1517, que João Calvino depois, e Zwinglio antes ali, todos os reformadores vão lutar pela Escritura, o sola Escritura era a briga deles, e era a vida deles. Eram homens totalmente dedicados aos estudos da Bíblia. Para eles a Bíblia era a Bíblia. Lembra que o Thomas Cranmer pediu para ter uma Bíblia grande em cada igreja? A luta desses caras era não só ter a Bíblia, mas era você ter amor, ter paixão pela Bíblia, fome da Bíblia, sede da Bíblia. A vida deles era que o cristão deve se dedicar à Escritura Sagrada. A leitura da Bíblia, ninguém deve pedir para você fazer isso. Para eles, um pastor pedir para um membro ler a Bíblia era uma coisa absurda, porque um crente já quer ler a Bíblia. Um crente quer ir para casa, chegar em casa e já... O crente acorda, já vai olhar lá um versículo, um capítulo, vai ler, vai orar. Para eles, eram homens apaixonados pela Bíblia. Para eles, queriam ver a Bíblia, comer a Bíblia, tomar a Bíblia, viver a Bíblia. A Bíblia é tudo, a Bíblia é o livro mais importante. A Bíblia é a palavra de Deus. Sai do culto, chega em casa, já está com a Bíblia aberta de novo. Os homens eram incansáveis. Então, essa característica dos puritanos, a reverência pela Escritura, o tremor, o amor... foi desdobrando em várias coisas. Por causa de amar a Bíblia, óbvio, quem ama a Bíblia, lê a Bíblia e come a Bíblia, né? E vive a Bíblia, quando ouvir alguém pregando, qualquer coisa vai aceitar? Não. Vai falar assim, ó, Deus disse aqui, ó, que é assim, assim, assim. Ele vai aceitar? Não. Ô, gente, você sabe que há um problema grave, né, nos nossos dias? Você pergunta, o presbítero Persílio, todo mundo conhece, né? Esse homem já escreveu a Bíblia inteira 2 vezes, está na 3ª, né, presbítero? Você pretende entrar na 3ª. Está indo para a 3ª vez. Ele já escreveu, ficou desse tamanho aqui, ó. Nós tirou foto aquele dia aqui no culto. Pergunta para ele quantas vezes ele leu a Bíblia inteira. Que ele escreveu, eu sei que foi 2. Agora, isso é um amor pelas Escrituras. Eu estou falando isso não para a glória dele, mas esse é o amor do crente. Hoje em dia você pergunta para um cristão de 20, 30 anos na igreja, quantas vezes você leu a Bíblia inteira? Nenhuma. Ó, os evangelhos eu já li umas 10 vezes. 10 vezes. Hã? Olha, os Salmos eu já li também, que os Salmos eu lembro. Ah, Êxodo não dá para ler, né? Êxodo não. Números, Levítico não. Irmãos,
Para os puritanos isso aí era um pecado mortal. Mas e na realidade irmãos, que se a gente parar para pensar, se a gente crê de verdade que a Bíblia é a palavra de Deus, você vai querer ouvir Deus falando número, por que não? Meu filho, 597. Meu filho, 20. Né? Meu filho, 300. O que tem? Se é Deus que está falando, ele fala o que ele quiser. Meu filho, é 279. Oh, mas por que o senhor está falando isso? Cala a boca e ouve aí. 300. É Deus que está falando. Quando você olha números, tem por que ter números na Bíblia. Quando você vê Levítico, meu Deus do céu, é fácil ler? Gente, claro que não. Tem muita coisa lá, tem detalhezinho daqui, detalhezinho de lá, mas tudo tem o porquê, gente. Tudo tem o porquê. Eu tive um dos meus professores, ele dizia assim, às vezes alguém dizia, mas eu li o livro, cara, eu não entendi nada. Tem uns livros que são difíceis de ler, né? Livro assim de filosofia, uns negócios assim que você lê, um pensamento de um certo ramo da filosofia, você fala assim, meu Deus, desconstruindo aqui, o que ele está fazendo? Não, agora ele está, não é, ixi, chega na última página do livro, você tem esperança de entender o que o cara vai dizer, aí você fala, agora acabou com tudo, não entendi, foi nada. E ele dizia assim, leia sem entender mesmo. Existem certos tipos de conhecimento que vão ficar em você e só vão dar resultado daqui a alguns anos. Isso falando de um livro humano, né? Agora, se a gente pensar que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, tudo que está lá não é conversa de filósofo não, gente. Não é alguém nos seus devaneios intelectuais. Não é alguém que olhou a vida tipo Sócrates, né? Cabelo branco, óculos. Não, até que porque Sócrates nem escreveu, né? Foram os discípulos dele. Agora, olha só. Não é filósofo. Não é um médico. Não foi um engenheiro, não, gente. Não foi um presidente ou um rei que escreveu a Bíblia. Quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo de Deus. Ou você crê nisso e vive isso, ou você não é cristão. Desculpa eu ter que falar isso para você. A dependência é total, né? Porque ou você crê no que está na Bíblia, ou você não é cristão. A gente não consegue depender totalmente da Bíblia. Às vezes a gente ouve algumas coisas, né? E a pessoa fala assim, olha, aqui dá para mim ir, mas isso que a Bíblia pede aqui, ô pastor, isso aqui ninguém faz, né? Ninguém faz isso. Aí eu falo, verdade, ninguém faz. Você tem toda a razão. Um ser humano jamais faria esse negócio aí. Mas um ser humano cheio do Espírito Santo faz. Um ser humano guiado pelo desejo, por essa reverência, faz. Não porque isso é bom. Eu vou tentar. Não porque isso é bom. Vou fazer. Pastor, a sua palavra me faz voltar lá no começo. Uma coisa interessante lá em Deuteronômio 6, onde é que diz: essa palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás, sentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar. Você entendeu aí? O negócio é o que eu falei, gente. É de manhã você come a Bíblia. Lê um versículo que seja e adore a Deus por aquele versículo. Não é caixinha de promessa, não. Para com esse negócio aí. Que isso? Você não tem Bíblia? Você precisa de uma caixinha desse tamanho para escolher uns versículos legais? Que isso, gente? Quem tem a Bíblia vai... Olha aqui, você tem o oceano. Você vai se conformar com as gotinhas de água? Ou você pode mergulhar no oceano da Escritura. Você vai ficar ali na beiradinha da praia molhando o pé? Ô crente, que isso? Os puritanos, para eles, a vida não fazia sentido sem a Bíblia. Tem certas coisas que são do passado, mas que acontecem no presente, né? Você acha que o Henrique VIII estava preocupado com a Bíblia? Você acha que a Maria Sanguinária estava preocupada com a Bíblia? Você acha que o Carlos I aí estava preocupado com a Bíblia? Não estava nada, gente. Esses homens nem mal conheciam a Bíblia, claro, conheciam e tal, mas não como alguém assim, ó, que ama, que é apaixonado de ouvir a voz de Deus. Falando 10, 100, 1000, ou 200, ou 300 mil números. Paixão no coração, gente. Sem Bíblia,
Sem Bíblia não tem alimento. O crente não vive. Então, os puritanos eram homens totalmente consagrados à leitura, ao deleite, sabe, o prazer da palavra. Primeiro para eles. Porque quem não tem prazer na palavra não pode ensinar a palavra, né? Deveria ser assim. Mas, bom, na pregação, claro que eles iam se tornar excelentes pregadores. Porque se alguém ama tanto as Escrituras, o que vai sair aqui, ó? Jesus diz que do que está cheio, sai por onde? E o que sai da boca dos puritanos? Isso aí é injustiça, rei. Isso aí é corrupção. Você não devia aceitar isso. Deus te colocou no trono para você ser um cara íntegro, honesto, um cidadão de bem, um exemplo de homem. Você não está sendo. Você acha que o rei gostava de ouvir isso? Verdade dói. Olhar para os líderes da igreja e falar assim: não, senhor arcebispo, isso que o senhor está dizendo é contra o que diz aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Lê aqui o que está escrito. Já imaginou o membro falando isso para o pastor? Eram esses homens. Eles tinham o desejo de ver a plenitude de Deus, da Escritura, espalhar pela Inglaterra. Era um desejo pela Escritura. É óbvio, já que o que os homens começam a fazer? Pregar a palavra. Claro que os puritanos não são apenas membros de igreja. Muitos deles são intelectuais. Há vários livros de puritanos. Eles estão envolvidos na política. Tanto que o rei não fez o parlamento se reunir. A maioria era do quê? Puritanos. Eles eram envolvidos na sociedade. Eram homens inteligentes, íntegros. Agora, olha só, a pregação deles tinha 7 princípios que eu quero compartilhar com vocês rapidinho. Vou até ler aqui para não ter que falar nada. Primeiro princípio da pregação puritana, que foi a maior ênfase da vida deles, foi a pregação. Toda pregação para eles devia primeiro ter o compromisso com quem? A pregação só devia acontecer sob a lei de Deus, sobre a diretriz da palavra de Deus. Não podia ter pregação se não tivesse palavra de Deus como base. Isso parece tão absurdo, gente. Não parece? Porque o cara não abre a Bíblia para pregar? Ou não? Tem uns que não abrem, mas normalmente não abre a Bíblia para pregar. Mas todo mundo que abre a Bíblia para pregar, prega a Bíblia? Não. Por que Paulo fala para Timóteo? Timóteo, prega Porque tinha muita gente que não estava pregando a palavra desde aqueles dias. Então, para os puritanos, a primeira coisa da pregação, olha só, todo sermão deveria enfocar a palavra de Deus. Eles evitavam toda pregação, olha, cultural, pregação filosófica ou socialmente moralizante. Para eles era a palavra. Segundo, para eles o que era mais importante era que na pregação transparecesse Cristo Jesus. Se na pregação não aparecesse, não é falar o nome de Jesus, gente, não é dar um exemplo de Jesus na pregação, é Cristo aparecer enquanto aquele cidadão, aquele pastor, aquele bispo, aquele arcebispo, enquanto ele prega, que Cristo seja visto, que Cristo seja contemplado, que Cristo seja lembrado, que Cristo seja temido, amado, que Cristo seja o centro da pregação. Porque a pregação bíblica cristã tem que ter quem? Se é cristã, tem que ter. Se não tem Cristo, gente, é conselho moral. Se não tem Cristo, é cultura. Ó, não pode usar isso, irmã. Ó, irmã, tem que usar aquilo. Ó, irmão, você não pode usar isso. Ó, irmão, você não pode ir ali. Isso é moral. Claro que a Bíblia nos ensina onde ir e onde não ir, o que fazer, o que não fazer. Mas subir no púlpito para falar assim, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Ô, irmão, isso aí você não precisa ir num culto, não. No culto você precisa ouvir e entender o que Cristo quer que você faça. O que Cristo quer que você viva. Qual é a vontade de Cristo? O que Cristo quer que a gente faça na vida? A pessoa não obedece, não vai viver. Pregação tem que ser escriturística e tem que ter Cristo. Charles Spurgeon, olha, Charles Spurgeon não foi perfeito. Ele foi pecador igual eu e você. Ele falhou em várias coisas.
Assim como muitos puritanos não foram perfeitos, porque eram pecadores como nós. A gente às vezes quer endeusar, né, o movimento. Ah, os puritanos eram os melhores. Outros já falam, não, os puritanos eram os piores. Não, irmão, eles eram homens, mas homens que amavam a Escritura e que acertaram e que erraram como eu e você. Agora, olha só. Charles Spurgeon, ouvindo um sermão, um jovem desce, ô pastor, o que o senhor achou? Tal, né? Assim, o quê? Não, da exposição, pastor, eu preguei ali. Pregou não. Ô pastor, que isso? Expus ali, fiz a exegese, falei tudo. Falou não. Falei, pastor. Falou não. O que o senhor sentiu? Eu senti nada. Porque a sua pregação não tinha o principal. Não tinha Cristo. Mas pastor, aí ele querendo se defender, né? Mas pastor, esse texto não tem como falar de Jesus. Jesus não está nesse texto. Aí o Spurgeon olha para ele e fala assim, meu amigo, assim como todas as ruas da Inglaterra levam até Londres, qualquer rua, toda a Escritura, qualquer lugar da Escritura, nos leva direto para Cristo. Você tem que parar de pensar que o Antigo Testamento não fala de Jesus. Isso é um pecado e é um erro. Porque o próprio Jesus, em Lucas 24, 44, ele disse para os dois homens do caminho de Emaús, ele disse assim, olha, a lei fala de mim, os profetas falaram de mim, os salmos falaram de mim. Não tem lugar na Bíblia que não fale de Cristo. Tira isso da cabeça. Se alguém falou isso para você, se você ouviu um pastor, que ele vai cair na mão da Maria Sanguinária, que ele vai para a mão da Maria Sanguinária no inferno. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, gente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Permite um minutinho só. Uma questão sobre a Bíblia. Nos Estados Unidos tinha lá um grupo de pessoas, e o líder chamado Pantera Negra. Não sei se alguém ouviu falar disso aí. Pantera Negra. Sim. Ele era uma briga com o governo americano. Assim, ele tinha aqueles líderes de fazer protesto. E ele fugiu dos Estados Unidos, porque ele percebeu que podia ser preso. Passou pela Nigéria, passou por alguns países africanos e foi parar na França. Lá na França, alguém passou para ele um livro. Ele leu o livro. O livro indicou a Bíblia para ele ler a Bíblia. Depois que ele leu a Bíblia, ele falou, eu volto para a minha terra. Nem que seja para ficar preso, mas aqui eu não fico mais. França, e aquele por onde ele passou. Resumidamente eu falei assim, mas ele chegou, só a Bíblia libertou ele de todos aqueles pensamentos corruptos de ideologias que ele tinha, de combater o governo americano. Não sei, eu nunca mais vi, eu tenho um exemplo desse livro, Seleções, como é que chama? Seleções, Rede de Jesus. Ou seja, esse cara aqui lia? Esse cara aqui lia? Oh, rapaz, você tá pintando o cabelo, né? Ô, doutor. Não, eu tô brincadeira. É um bom gosto, sim. Esse caso é uma ilustração do que a Bíblia por si só pode fazer. Agora você imagina, ele leu a Bíblia, a vida dele mudou e ele voltou para o lugar que ele estava com medo de ficar, que era o país dele, e ele voltou para viver o Evangelho. Igual aquele pastor que ficou refugiado aqui. Javed, é. Ele mandou ele voltar para a igreja que ele tinha. Não, e o Javed é uma história, eu não sei se todos conheceram o Javed, mas o Javed é um pastor que saiu do Paquistão, ameaçado de morte, e veio parar aqui na Penha. A gente conviveu com ele há algum tempo. E o Javed, assim, ele veio para não morrer mesmo, né? Veio para não morrer. Mas aí ele foi visitar a família dele e aí ele chegou na igreja dele. A igreja dele tinha 3.000 pessoas, aproximadamente. Quando ele saiu. Quando ele voltou para lá, tinha umas 30 pessoas se reunindo, acho que nem isso.
E os presbíteros da igreja falaram assim: pastor, a gente sabe que isso até é um pecado, assim, não sei se é nem pecado, se é injusto com o senhor, mas a gente queria pedir para o senhor ficar. A gente sabe que o senhor pode até morrer aqui, mas a igreja, olha como a igreja está. O Javed viu a igreja. O Javed olhou a situação da cidade. Eu posso falar isso para vocês porque ele me chamava de pai. Eu conheço bem o Javed. E a gente se fala até hoje. Ele disse assim: pai, eu não podia voltar para perto do senhor. Falando para mim. Eu não podia voltar para o Brasil. Porque minha igreja estava arrasada. E o meu povo estava perdido. Eu precisei ficar aqui, eu vou pregar a palavra. Se você olhar as fotos que o Javed manda agora, a igreja voltou a encher. Porque ele ama a palavra de Deus. E aí, os puritanos, por amar a palavra de Deus, olha aqui o que eles tinham, ó. Tá dando para ver o mouse aí? Tá não? É o zelo pastoral ali, ó. Toda pessoa que ama a palavra de Deus, ama o povo de Deus. Você está entendendo? Mas esse cara é muito chato. Mas essa mulher é muito chata. Ele é folgado. Não importa. Corinto estava Você olha a carta de Paulo aos irmãos de Corinto, você fala: misericórdia, eu não queria ser nem membro dessa igreja. Quanto mais pastor. Paulo fala assim: igreja de Deus que está em Corinto. Com problema, mas é a igreja de Deus. É o zelo pastoral, o amor. Então, princípios, né? Escritura e Cristo. Cristo na pregação. Terceiro, vamos lá, para ir mais rápido. Caráter lógico, ou seja, tinha que se pregar, não filosofias, porque tinha muito orador. Então eles construíam todo como se fosse um discurso político, né? Para agradar todo mundo, mas não tinha fervor, não tinha amor, não tinha paixão. E eles diziam assim: não, o caráter tem que ser lógico, sim. Mas lembra, é escriturístico e é cristocêntrico. Quarta coisa, vamos lá. A quarta coisa que eles diziam é o seguinte: o sermão deveria ser memorável. As pessoas deviam se lembrar daquela mensagem. Elas precisavam ficar remoendo aquilo, ruminando. Elas precisavam... Tinha que ser lógico por isso. Não para ser lógico filosoficamente, ficar citando Erasmo de Roterdã, ficar citando Agostinho, porque todo mundo fazia isso. Era o argumento de autoridade, né? Ó, meu sermão é bom. Eu falo de João Calvino, eu falo de Lutero, eu falo de todo mundo. Mas às vezes o cara fala de todo mundo e não falou nada para ninguém que está sentado. Você está entendendo? Fala do Platão, do Sócrates, do Aristóteles, não fala de Cristo e não fala para ninguém que está lá sentado, não adianta nada. Os puritanos lutaram por isso, para que a pregação tivesse isso, ela fosse memorável. Outra coisa, para eles o sermão deveria ser transformador. Então, tinha que ser um sermão que a pessoa ouvisse e aquilo incomodasse ela, para transformar o que ela estivesse fazendo de errado. Não é para ficar jogando assim, como se fosse generalizar para todo mundo. Não, o sermão ele tinha que ir nas juntas e medulas, como diz a palavra de Deus, tinha que penetrar lá, machucar o sujeito, incomodar o sujeito. Tem gente ainda que fala que o Espírito Santo não faz isso. Ô meu irmão, se ele é que convence do pecado, da justiça e do juízo, se ele não te incomodar para mudar de vida, quem vai te incomodar? Nem o Chapolin Colorado sendo pastor não vai. Ninguém vai te incomodar. E os puritanos, eles tinham essa visão. A pregação, ela tem que chacoalhar você. Se você vai ao culto, você ouve a pregação e você não tem nada para mudar na sua vida porque você é perfeito, tem alguma coisa errada. Saiu diferentes, né? A palavra tem que mexer com a gente, né? Então a ideia deles é que o pastor tem essa responsabilidade. A segunda coisa, tinha que haver, a sexta marca era experiencial. Ou experimental. Você também precisava experimentar da graça de Deus. Você tinha que... vou ler só um parágrafo aqui. Ó. Os pregadores puritanos criam que deveriam pregar a verdade conhecida e sentida. Né? Conhecida e sentida. O cerne da teologia de João Calvino era a teologia experiencial. Ou seja, eu prego e eu luto para viver isso. Não é que o pastor é perfeito, o pregador é perfeito. É uma teologia de vida.
lembra que eles são amantes, eles são apaixonados pela Escritura. E eles sabem que eles estão errados em muitas coisas. Mas eles dizem, você precisa viver isso que você prega. Você precisa ter a experiência. Não é a experiência de ficar lá enrolado no monte ou no monte mesmo. Não é isso. É a experiência de vida. É você experimentar a Escritura no seu ser, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. É você experimentar a Escritura quando você está andando na rua. É você viver essa verdade. E aí você transmite essa verdade na sua pregação. E a última coisa, isso é muito importante, é a clareza. Clareza. Os puritanos, eles eram totalmente contra alguém que sobe para pregar e que fala e ninguém leva nada. Porque às vezes ele não é claro na explicação do texto. Ele não é claro na exposição ali, né? Não é claro na ilustração. Ele não dá bons exemplos. E ele não é claro na aplicação. Ele dá 10 aplicações para a mesma coisa e não falou nada. Tem que ser claro. Tem que ser direto. Reto. Os puritanos eram assim. Por isso eles tiveram tantos inimigos. Agora, olha só. Outra coisa é a piedade pessoal, que tem a ver com os princípios da pregação. Como é que a sociedade vai mudar? Quando ela vê na sua vida algo diferente. Os puritanos criam que a Inglaterra ia mudar. Ô, gente, nós estamos falando de puritanos aqui, mas os puritanos foram aproximadamente 10% dos cristãos da Inglaterra. 10%. 10% de líderes, clérigos, pastores, bispos, 10% de cristãos. Eles eram minoria. Mas esses homens mudaram o país deles. Porque eles criam nisso. O seu exemplo pessoal é o exemplo do cristão, que caminha na rua, que trabalha para o rei, que faz tudo, mas que tem exemplo, piedade. Piedade não é quem tem pena. Ah, tadinho. Aí alguém olha e fala, olha como ele é piedoso. Não, piedade é obediência. Piedade é quem se prostra, quem realmente vive essa vida cristã e demonstra Cristo nas suas ações. Ok? O zelo pastoral. Tem muitos puritanos legais, gente, mas o Richard Baxter ele tem um livro sobre pastores que eu vou te contar. Quando eu li aquele livro ali, eu falei, meu Deus, será que eu sou crente? O homem era um pastor incrível, apaixonado pelas ovelhas. Tinha uma preocupação de casa em casa, o discipulado. Ele discipulava todo ano os membros da igreja dele. Era um cara fantástico. Outro também, o Joe Owen. Joe Owen, que homem de Deus, cheio da graça. E tantos outros. Nesse livro aqui, ó, não é propaganda, mas eu acho que seria legal você ter esse livro, que é o Calvinismo na Prática, vai te falar de muitos pregadores puritanos aqui. William Perkins, Vermeer, muita gente legal, que tem alguns aqui, tem outros em outros lugares. Então os puritanos tinham também um gosto pela intelectualidade. Lembre-se que eles eram envolvidos com a política do país. Eles eram homens antenados, né? E eles eram principalmente dedicados às doutrinas. Escreviam muito. Brigavam muito. Não, isso não é ceia do Senhor. Ceia do Senhor é isso. Porque já tinham vindo de Genebra, já estavam com a herança de João Calvino, já estava tudo ali, né? Vindo para eles de coisa boa de Lutero, de tudo quanto é lado. Que a Inglaterra veio por último. Nós falamos da reforma inglesa, nós estamos falando do movimento puritano agora, que tem essas ênfases, e por fim, para chegar onde a gente queria chegar, né? A guerra civil da Inglaterra. Lembra que eu falei que esse carinha aqui, ó, o Carlos I, ele quis institucionalizar na Escócia o episcopalismo. Você lembra? Eles eram presbiterianos, porque John Knox já tinha deixado ali as bases, mas o Carlos maluco, que era rei primeiro da Escócia, inclusive, queria fazer o país dele regredir, né? E se tornarem novamente adeptos da visão do catolicismo. Aí, óbvio, os escoceses entraram em guerra contra ele. Ele começou a levar a pior. O que ele fez? Ele juntou o parlamento, fazia muito tempo que o parlamento não era convocado, ele fez as eleições e aí vieram os eleitos. Os eleitos eram os puritanos, a maioria. Aí ele disse, não, que esses caras não dá não. Esses caras são contra mim, não vai dar certo. Fez outra, dissolveu o parlamento, fez um segundo.
No segundo veio mais puritano ainda. Aí ele tentou dissolver novamente. Aí o parlamento entrou em guerra contra Carlos I. E aí, em vez de ganhar ajuda contra os escoceses, ele ganhou mais guerra. E agora, esse cara foi um governante tão ruim, gente, que ele conseguiu ter guerra civil em 2 reinos. Você está entendendo? O cara era tão ruim que o povo dele se levantou contra ele e o outro reino também. Ele foi pedir ajuda para os ingleses. A ideia dele é que, juntando o parlamento ia dar forças, aliados para ele, né? Dinheiro para ele investir contra os escoceses. Aí ele se deu, foi mal, muito mal, porque daí eles se levantaram contra ele. E o líder do exército foi esse homem aqui, chamado Oliver Cromwell. Esse cara aqui é outro cara que a gente ia gastar um tempo só para falar desse cara. Ele foi um homem também, ele quase foi para o Novo Mundo, porque muitos puritanos, vocês sabem, foram para os Estados Unidos, a Nova Inglaterra, o Novo Mundo, porque os puritanos não conseguiam ter o que eles queriam na igreja, a pureza na liturgia, na doutrina, na forma de governo, eles não conseguiam, então eles foram embora. Muitos foram perseguidos, claro, era um tempo de guerra, você tem que lembrar, violência era muito comum para esse povo, né? Nesses dias. Então, esse homem que estava pronto, inclusive, para ir para o Novo Mundo, os Estados Unidos, né, que estava sendo ali colonizado e tal, não foi. Ele se tornou o grande líder do exército que estava contra o Carlos I. Pasmem vocês, esse povo não só tirou Carlos I do trono, como o executou em 1549. Carlos I foi morto. Esse foi o único rei na história da Inglaterra que foi condenado e executado pelo povo. Oliver Cromwell era um homem temente a Deus, de fé. Agora essa guerra, lembre-se, eles se levantam contra ele ali em 1640 e de vez, né, que aí a guerra pega mesmo. Em 1643, aí acontece essa reunião, na abadia de Westminster, né? Westminster, essa abadia é a abadia onde acabou de se casar o príncipe e a princesa. Qual é o nome deles mesmo? Como é o nome do príncipe? Como é o nome da princesa? Casaram agora? Acabou de um bebê, isso eu sei. Como é o nome dele? É o príncipe William e a princesa? Aê! Ó, gente, não dá, né? Ó, nesse lugar aqui onde eles se reuniram, 121 teólogos, anota aí. 121 teólogos ingleses, 30 membros do parlamento, sendo que 20 desses membros eram membros do parlamento da ala dos comuns, ou seja, era a Câmara dos Deputados, ok? 10 deles eram os lords, os senadores, a gente pode pensar. Então tinha esses 30 mais os 121 teólogos. Todos eram homens, claro, sim, reformados, de desejo de ver realmente acontecer finalmente a reforma que eles tanto almejavam na Inglaterra, a verdadeira reforma.